mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje nós vamos falar um pouco sobre expressão algébrica, especificamente também falando sobre equação do primeiro grau. Só que nós vamos fazer essa aula bem do início para você primeiro entender o que é uma expressão algébrica, para que ela serve e por que delas nasce essa ideia tão boa de equação do primeiro grau, e você vai ver como ela é bem. Vamos tentar entender inicialmente uma coisa. A expressão que aparece letra no lugar do número, ela é chamada de expressão algébrica. Ela vai existir para N situações. Imagine se você é dono de um supermercado e todas as vezes você tem que calcular produto por produto. Acho que você já percebeu hoje que nos supermercados tem um leitor de código de barra e o computador vai calculando tudo. O que o computador faz são várias equações algébricas, porque ele tem um determinado estilo de mecanismo. Como assim? Eu comprei 3 açúcar. Vamos supor que o açúcar seja 3A, onde o A é o preço do açúcar. Então, se você comprou o açúcar do tipo A, ela vai ler o código de barra e vai dizer que foi 3 vezes o valor do açúcar. Vamos supor que você comprou o açúcar do tipo B. O computador vai ler que foi 3 tipos de açúcar B, que é o outro preço. Ou você comprou 3 açúcares do tipo C, então a equação já é 3C. Você percebe que aqui facilita a nossa vida. E esse é um dos exemplos para que a equação serve. Imagine se você comprasse aqui 5 kg de açúcar do tipo B, 4 pacotes de macarrão do tipo C, mais 3 pacotes de feijão do tipo D. Quanto isto daria? Isso é uma equação, e o computador faz isso em supermercados, em lojas e no mercado afora. Você já percebe a importância da equação em nossas vidas, e principalmente a equação algébrica. E é por isso que nós vamos entender ela agora didaticamente, da forma que a escola nos pede, que nós tenhamos a competência para resolver questões desse tipo. Vamos para a aula? Vamos lá começar com um exemplo bem básico que sempre dá uma dor de cabeça no aluno. Quando aparecem aquelas questões que falam assim: nós queremos quanto é o triplo de x, ou quanto é a metade de x, ou 3 mais o quíntuplo de x. Você fica logo assim: professor, como é que eu vou dizer quanto é uma parte de uma coisa que eu não conheço? Mas a expressão algébrica ela vem para isso. Você consegue sim expressar qual é a parte de uma coisa que você ainda não conhece, para quando essa variável tiver um valor, você conhecer o resultado final. Por exemplo, eu poderia expressar quanto é o triplo de x, eu poderia fazer 3x. A metade de x. Concorde comigo que a metade de alguma coisa é aquela coisa dividida no meio. Então você vem e coloca x sobre 2, porque o x sobre 2 divide aí no meio. E se eu quero 3 mais o quíntuplo de x, então você faz 3 mais 5 vezes x, que é o quíntuplo de x. Você pode até falar assim: professor, não entendi ainda, porque o triplo de x é 3x. Aí você vai ter que lembrar que um número perto de uma letra implica que o número está multiplicando aquela letra. Só que nós não vamos ler 3 vezes x. Esse pontinho de multiplicação existe. Ele nem aparece, mas ele está lá. E você nunca vai ler 3 vezes x. Você tem que entender que o triplo de x é 3 vezes x. Então você escreve que o triplo de x é 3x. Da mesma forma que você diz a metade de x é x dividido por 2. Aí você tem que lembrar que toda fração representa uma divisão. O número de cima, que eu não sei quem é ainda, só sei que ele é x, está sendo dividido pelo número de baixo em 2 partes. Por isso, a metade de x e 3 mais o quíntuplo de x, ora, é o valor 3 adicionado, sinalzinho de mais, com 5 vezes o x, porque o quíntuplo de qualquer coisa é 5 vezes aquela coisa. Não é que a equação seja difícil, agora é porque tem que ter aquela base matemática bem feita, compreendido? Vamos então avançar e dar mais exemplos. Fique atento que nós estamos fazendo uma base. Eu não estou falando ainda de equação do primeiro grau. A nossa aula hoje é expressão algébrica
e equação do segundo grau. E de forma básica, para você que ainda não está entendendo o assunto. Então, se eu botar aqui o valor 7x, isso é uma expressão algébrica, porque o 7 está multiplicando o x. Se eu colocar a expressão a mais 1, ora, eu estou dizendo que o a adicionado de 1 vai resultar em um valor. Eu estou expressando alguma coisa. Eu posso dizer que a vale 3, então 3 mais 1 é 4. Isso expressa um valor. Então, isso é expressão algébrica. Agora, quando você pega as expressões algébricas e coloca uma igualdade nelas, como assim, professor? Simples. Você diz que 5 vezes uma certa coisa, 5 vezes x, é exatamente igual a 10. Você está fazendo agora uma equação, porque você está dizendo que 5 vezes alguma coisa tem que dar exatamente igual a 10, porque em equações o primeiro lado sempre é igual ao segundo lado. Aí você ia se perguntar, qual é o número que eu vou multiplicar por 5, porque eu tenho que lembrar que aqui tem uma multiplicação. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que vai resultar em 10? Essa dá para fazer de cabeça. Você sabe muito bem que se pegar o 5 e multiplicar por 2, ele dá exatamente 10. Então, nesse caso, o x está valendo 2. Eu poderia colocar a mesma pergunta, só que dando outro resultado. Nosso segundo caso, eu poderia dizer o seguinte, vou fazer aqui um segundo exemplo, que 5 vezes x dá 24. Perceba que a expressão igualada a um resultado gerou de novo a equação, mas é o mesmo 5x, professor. Quer dizer que esse x também é 2? Posso colocar? Não, senhor. Você tem que ver aquilo que eu disse. Um lado da equação é igual ao outro lado da equação. Eu gosto até de falar que esse é o lado 1 e esse é o lado 2. Eles são idênticos. Então, qual é o número que eu multiplico por x que dá 24? Professor, não dá dessa forma aí. Eu não estou achando nenhum número na tabuada que resolva isso daqui. Porque 5 vezes 4 é 20. E 5 vezes 5 é 25. Então, qual seria o número? Muito bem, você chegou num dilema muito importante. É aqui que entra a necessidade de aprender a resolver. Aqui você percebe que estava nos números naturais, beleza? Aqui você já percebe que partiu para números não exatos, ou seja, o conjunto dos racionais. E agora sim, como você entendeu que a expressão algébrica, que ele expressa alguma coisa, nós vamos trabalhar de forma tranquila, equação do primeiro grau, mas de forma básica. Combinado? Então vamos para a nossa parte agora da equação básica do primeiro grau. Eu quis trazer inicialmente essa equação simples. Vamos tentar estudar ela. E nesse vídeo vai ser só ela, porque eu quero que você entenda. Lembre-se, essa é a nossa aula de equação básica. Então vamos para frente, tá bom? Eu gosto de explicar desta maneira. Veja o símbolo de igualdade. Esse é o símbolo de igualdade. Muito bem. Eu sempre falo com meus alunos, o símbolo da igualdade é a fronteira, é um muro. Então, se é um muro, existe um lado e existe outro lado. Na matemática, esses lados são chamados dessa maneira. Quem fica desse lado está no primeiro membro. Quem fica do outro lado está no segundo membro. Isso são os termos corretos dentro da matemática. Quem fica nesse primeiro lado fica no primeiro membro, que você pode chamar de primeiro lado, e eu vou chamar de primeiro lado para você entender melhor. E quem fica no segundo lado fica no segundo membro. Combinado? Então vamos colocar aqui o nosso nomezinho que nós combinamos, né? Esse vai ser o nosso primeiro lado, esse vai ser o nosso segundo lado. Então nós temos o lado 1 e o lado 2. Para você resolver uma equação desse tipo, você vai fazer umas determinações, umas regras muito importantes. Primeiro eu quero que você imagine uma coisa. Se você está de um lado A e existe o lado B, então existem certas divergências.
Quem está de um lado e deseja passar ou necessita passar para o outro lado, ele muda completamente, ele muda radicalmente. Eu gostaria de falar para os meninos que eles têm uma conversão de vida. Como assim? Ora, o número que era um multiplicador, ele vira um divisor. O número que era aquele que adicionava, ele vai virar aquele que tirava. E vice-versa. Se aquele estava subtraindo, aí ele passou para cá e ele vem agora para somar. Se aquele estava somando, ele vem para cá para subtrair. Se aquele estava multiplicando, ele mudou de lado, então ele vai para dividir. E se aquele estava dividindo, ele vem para esse lado, multiplicar. Ah, quer dizer que eles trocam as operações, professor, é isso? Quem era adição vira subtração, quem era subtração vira adição. Quem multiplicava vai dividir, quem divide vai multiplicar. Quando troca de um lado para o outro, confere. Muito importante você lembrar dessa regra. Eles vão trocar as funções quando eles trocam de lado. A primeira regrinha nossa é essa. Nosso segundo passo para entender a equação é lembrar também de outro detalhe. Você vai ter que organizar. Tipo, o 2 está acompanhado do x, porém o 4 não. O 4 está sozinho, ele não tem nenhuma letra perto dele. Então ele vai seguir a vida dele só. Aí você vai olhar no segundo lado, tem alguma coisa estranha? Claro que tem. Tem uma letra, professor, sozinho, e ela está sem número. Opa, cuidado com isso. Não existe letra sem número. Existe número sem letra. Número 4, sem letra. Número 13, sem letra. Mas o x, que é uma letra, sempre ele vai ter um número. Aí você me pergunta, que número, professor? O número que infelizmente muito aluno esquece. Quem está aqui é o número 1. Na frente desse x ou na frente de qualquer letra tem o número 1. E eu quero logo te dar os nomes corretos desses números também e dessas letras. Então vamos lá. Demarquei para você entender. Preste atenção que todas essas linhas pretas, elas estão mostrando os coeficientes. Ou seja, o número que você de fato está vendo, ele é o coeficiente. Um número de verdade. Professor, e a letra x que o senhor marcou de vermelho? Elas são o quê? Ora, elas são um x. São a incógnita, elas são a parte literal, é aquela parte que você não conhece, que você está atrás de descobrir. Complicado? Garanto que não. Eu só estou dizendo que os números são coeficientes, é o nome correto deles na matemática. E o x é a incógnita, é o x da questão. Tá bom? Vamos tentar aprender como é que soluciona isso daqui, porque eu já te disse a questão de lado de mudanças de operações. Então agora vamos organizar a casa, né? Está muito bagunçado. Quando eu digo que a casa está bagunçada, eu não estou me referindo que a matemática está bagunçada, ela é linda e organizada. Eu quero dizer que a gente vai fazer agora o nosso terceiro passo. Qual seria? Vamos escolher. De um lado só vão ficar números acompanhados de letra, a priori. E de um outro lado vão ficar somente números que não estão acompanhados de letra. Por exemplo, o número 4, ele não está acompanhado de letra. E o número 13 não está acompanhado de letra. Porém, o número 2 está acompanhado do x. E o número 1 negativo está acompanhado também do x. Exatamente, 1 negativo. Não esqueça esse detalhe. Vamos organizar. Comumente, os alunos querem colocar as letras deste lado, do lado esquerdo. E não gostam quando nós colocamos elas do lado direito. Mas eu quero te dizer que a opção de lado não vai interferir em nada. Mas eu vou seguir a priori para o lado esquerdo, como é de hábito e costume, para não bagunçar muito. Então você tem que concordar comigo que o número 2x, ele já está aqui, deixa ele aqui, certo? Mas nós vamos analisar que lá no lado 2, você tem isso aqui, ó, o menos 1x. Por isso eu deixei 1 ali para você lembrar que tem valor 1. Professor, mas é obrigatório ter esse 1? Ele nem vai aparecer. Você tem que estar atento a isso. Vamos trazer ele para cá. Lembra a regrinha que eu falei agora há pouco? Quando um número muda de lado, ele muda a função que ele estava fazendo. Se aqui ele está subtraindo, notoriamente recebeu o sinal negativo, ele vem para cá agora somando. Tranquilo?
eu trouxe ele do lado 2. Está aqui o nosso muro. Vou deixar aqui também a igualdade, porque a igualdade é o nosso muro. Eu trouxe ele do lado 2 para o lado 1. Mas vai dizer assim, professor, e o 4 vai ficar onde? Ora, ele vai para o lado 2. Ele não é para estar aqui. No lado 1 vai ficar só quem está acompanhado de letra. Porém, o número 13 já estava aqui no lado 2 e é direito dele total ficar no comecinho. Sempre. E quem vai se mudar agora? Quem vai se mudar é o nosso amigo número 4. Perceba que ele está somando. Como ele vai trocar de lado, ele vai trocar de função. Ele vai agora subtrair. Legal, né? Viu? Esse era o nosso passo. Vamos agora para o próximo passo. Isso ainda tem mais? Tem, meu querido. Existe uma área que fala que se você não conhece o valor de x e você não sabe quem é esse x, você não pode calcular ainda aquilo que você não conhece. Então, quando seria 2x mais 1x, seria 3x. Você soma os números, 2 mais 1 é 3, e repete a letra. Você não consegue calcular aquilo que você ainda não conhece, então você simplesmente repete e coloque um murozinho, que é a nossa igualdade. A igualdade é o nosso divisor, é o muro, não pode esquecer ela. E execute essa subtração que está bem legal. 13 tira 4, 9, não é isso? Então aqui ficou 9. Agora eu quero sua atenção máxima em uma coisa que eu vou te dizer. A equação do primeiro grau, quando ela chega nesse patamar, mas o que patamar? Como assim? Perceba que aqui eu só tenho uma expressão algébrica. Por isso que eu tinha que explicar o que era expressão algébrica. Desse lado 1, você só tem uma expressão algébrica. Do outro lado, que é o lado 2, você também só tem uma expressão. É só o número 9. Aqui só ficou 3 e o x. E aqui só ficou um número, que é o 9. Pronto, nós chegamos no nosso último passo. Lembre-se que esse 3, por favor, está multiplicando x. Mas nós não vamos ler 3 vezes x. Nós só lemos 3x. Você tem que lembrar que um número perto de uma letra multiplica aquela letra. Aí eu lhe pergunto, qual era o nosso intuito na equação do primeiro grau? Ou em qualquer equação? Ora, descobrir o valor desconhecido. Então você quer descobrir o x? Então somente agora chegou a hora do x ficar sozinho. E no segundo meme já está o 9. Nosso segundo ladinho já tem o número 9. O professor quer dizer que o 3 agora vai ter que se mudar? Vai. Chegou a hora da partida. Ele vai sair daqui e vai para pertinho do número 9. Professor, ele vai mais ou menos. Não tem nada a ver com mais ou menos neste caso. Até porque o 3 é um número positivo que também não precisa aparecer no sinal. E ele não vai trocar de sinal. Tire isso da mente. Quando o número troca de lado, quando o número troca de membro, ele não troca de sinal, ele muda de operação. Essa mania de falar que ele muda de sinal faz tanto o aluno errar, tanto. O correto é dizer, ele vai mudar de operação, professor. E não, ele não vai sair do seu conjunto de permanência. Ele é um número positivo, ele vai continuar positivo. Porque nesse caso ele está multiplicando. Então ele vem do outro lado, dividindo. Você vai falar assim, professor, fração toda fração é uma divisão. E você vai ver milhares e milhares de vezes sempre expresso dessa maneira. Mas não é para ficar tremendo de medo. Veja que essa fração ela acabou gerando uma fração imprópria. Então ela vai ter uma divisão tranquila. Você vai colocar aqui o resultado final. X é igual a quanto, hein? Ora, pegue 9 e divida para 3. 3. Chegamos à resposta final. Professor, você tem uma dica mais para saber se está correto mesmo, não? Para você conferir se está correto, você não descobriu quem é o x, não foi? Eu descobri que o x é 3. Você
Você volta lá para a sua equação original, que era essa, ó. 2x mais 4 igual a 13 menos x. Confere? Muito bem, vou dividir aqui para você bagunçar as coisas. E nem eu também. Ó, lembre-se que aqui é uma multiplicação e aqui é o número em si que você achou. Ora, vamos substituir duas vezes. Duas vezes quem? X é 3. Então vou colocar um 3 aqui no lugar de x. Mais 4 tem que ser igual a 13 menos, quem é o x mesmo, hein? O x é 3. Isso se chama tirar a prova. Lógico e evidente que primeiro é a multiplicação. Regra de expressão numérica do quarto, quinto e sexto ano. 2 vezes 3, 6 mais 4 tem que ser igual a 13 menos 3. Gente, 6 mais 4, 10. 13 tira 3, 10. Ó, será que 10 é igual a 10? É. Então, o x que você achou está correto. Pode marcar a opção, pode correr para o abraço que você acertou a equação do primeiro grau. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe comentário. Se quiser mais aula, eu estou aqui para te ensinar. Se puder, curta o nosso trabalho e até a próxima aula. Isto é a equação do primeiro grau de forma básica.